nós nos tornamos semelhantes ao Deus que prestamos adoração. Quanto mais adoramos Jesus, mais da sua aparência nós absorvemos, mais com Ele nós nos tornamos parecidos. Isso quer dizer, mais cura recebemos na nossa alma. Se você entende, diga amém. Glória a Deus. Domingo especial, o domingo de ceia, onde nós comemos e bebemos em memória do nome do Senhor Jesus, não do Jesus morto, mas do Cristo ressurreto, do Cristo que é nossa esperança, do Cristo que é a nossa fonte de vida e salvação. É por Ele que nós estamos aqui, é para Ele que nós estamos indo, amém? Nós estamos no meio de um mês profético que se inicia com a palavra que devemos ouvir e obedecer. Repete assim comigo: eu devo ouvir e obedecer. Diga amém. Olha só como o Senhor é tremendo na revelação da sua palavra. Nós estamos no ano da aliança, e o Senhor nos deu um rema que nós temos uma aliança para honrar. No mês de fevereiro Ele nos deu a palavra rema com foco. No mês de março, oração e palavra. No mês de abril, ouvir e obedecer. Nós temos uma aliança a honrar, e a forma de fazer isso é focando as nossas atenções, a oração e a palavra, ouvindo a sua voz para poder obedecer. Diga aleluia. O Senhor está construindo um caminho neste ano. E diga-se de passagem, queridos, nós não estamos em dias normais. Eu não sei se só foi eu que notou, mas as coisas estão diferentes. Desde o clima, a atmosfera espiritual, o mundo em nossa volta está de uma maneira diferente. Há dias que parece que o caos vai se estabelecer. As notícias são de que a terceira guerra mundial pode acontecer em qualquer momento. Pode ter certeza, queridos. Tudo o que estamos vivendo são dores necessárias para que o Messias, para que o Cristo ressurreto retorne para nos resgatar. O inimigo nunca esteve no controle. Ele não é dono da tua vida. Ele não tem poder para dominar você. Uma vez que você entregou tua vida para Jesus, Jesus tornou-se Senhor da tua vida por tua livre e espontânea decisão. Satanás não tem mais voz, não tem mais poder para te matar, roubar e destruir, a não ser que você renuncie a Cristo e se renda ao inferno. Eu acredito que aqui não tem nenhum louco a ponto de fazer isso. Diga aleluia. Então Satanás não é dono, ele não pode, ele tenta, ele ameaça, ele lança algumas granadas lá na nossa casa, na nossa família, aqui no nosso interior, mas trazendo à lembrança aquilo que nos dá esperança, nós temos que entender uma coisa: Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele nos governa, Ele nos conduz, Ele nos direciona. Quem se alegra com isso, diga amém. Amém. No mês de ouvir e obedecer, olha só a promessa, olha só a palavra, olha só o tesouro que recebemos do céu. Provérbios 19, 27. Olha, fala assim comigo: essa palavra é para mim. Amém? Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Para permanecer nas palavras que dão conhecimento, nós devemos ouvir
a palavra, a voz de Deus através do Espírito Santo, amém? Nós temos que ter ouvidos sensíveis, voltados tanto para as Escrituras, quanto para o que o Espírito Santo quer nos falar. Só que ouvir e obedecer algumas vezes dói. Fala para você ter convicção, fala assim, ouvir e obedecer a voz de Deus, algumas vezes, vai doer em mim. Consegue entender isso? Ouvir e obedecer, querido, algumas vezes vai gerar dor. Mas essa dor ela é necessária. E hoje eu quero compartilhar contigo algo muito precioso do Senhor. Para que no meio da tua dor, no meio da tua angústia, você não desista. Você não negue a fé. Você não pare de ouvir a voz de Deus. E para você que não tem o hábito ainda de ouvir a Deus, comece a partir de hoje a dar lugar ao Espírito Santo para que Ele fale na tua vida. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não fala, ele não permanece em ambiente em que ele não é celebrado. O Espírito Santo só fala quando você o convida para a tua vida, quando você o deseja e quando você permite que ele reine dentro de você. O Espírito Santo é a voz de Deus que vai conduzir os teus passos. Quem crê, diga amém. O tema da palavra de hoje é ouvir e obedecer. Fala comigo, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer vai doer, filho. Ouvir e obedecer vai trazer dor. Olha para a pessoa que está do teu lado, avisa para ela assim, ó. Se você não sabia, ouvir e obedecer a voz de Deus vai trazer muitas dores na sua vida. Não era isso que você queria ouvir hoje, né? Sei que até agora você não está gostando do culto, mas o culto não é para agradar a nós, é para agradar a Deus. Mas eu preciso te falar, querido, que você vai ouvir a voz de Deus e essa voz vai provocar dores em você em algum momento da vida. E foi por isso, sabendo disso, que quando você ouvisse a voz de Deus, você sentiria dor, e para te preservar, para te manter na salvação, por amor, Jesus passou pela maior dor do mundo. A maior dor do universo, Jesus sentiu, só para que você pudesse superar toda e qualquer dor da tua vida. Você consegue entender isso? Você não vai passar pela pior dor do mundo, Jesus já passou. Eu vou falar novamente porque isso é importante. Você não vai passar pela pior dor do mundo, Jesus já passou essa dor por você. Ah, meu irmão, isso aí era para você se alegrar, mas se alegrar muito. Talvez você ainda não tenha essa alegria na tua alma, porque você não entendeu o conteúdo da palavra ainda, mas vai entender. Porque o que você vai ouvir hoje vai te trazer um entendimento que a pior dor do mundo não é a que você sentiu, é a que você está sentindo, ou a que está vindo sobre você, ou a que o inferno está projetando sobre a tua vida. Foi a que Jesus passou para que você não pudesse passar por ela. A pior dor do mundo você não vai precisar passar. Jesus já passou em nosso lugar, diga aleluia. A maior dor do mundo, que dor é essa? Essa dor aconteceu justamente porque nós ouvimos a voz errada. O salmista fala no Salmos 22:1. Salmos 22:1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu irmão, eu gostaria muito que você dedicasse um tempinho para continuar ouvindo a voz de Deus em casa, não agora, tá? Preste atenção aqui, porque quando você chegar em casa, eu gostaria muito que você lesse por inteiro os Salmos de número 22,
E você vai entender que é o espírito profético tomando a vida do rei Davi, falando a respeito de Jesus. O salmista profetiza Jesus, e ele está falando aqui, fazendo uma comparação, e profeticamente nos leva até Jesus, comparando as dores físicas, as dores, as afrontas, os ataques do inimigo, as humilhações. Ele diz assim: olha, as minhas mãos, os meus pés foram perfurados, as minhas roupas foram sorteadas, eu tive sede profunda, eu passei por muita humilhação, os meus torturadores zombavam de mim. O salmista está falando aqui de uma dor, meu irmão, e está profetizando a respeito de Jesus, pois foi exatamente isso que Cristo passou, quase 970 anos, quase 1000 anos antes de Cristo. O rei Davi escreveu esses salmos, profetizando exatamente o que Jesus passou na cruz. Tudo isso para nos revelar que a dor física, a dor da cruz de Cristo, a tua dor, ela é terrível. Mas a distância do Pai, ela é uma dor insuportável. Jesus, em nenhum momento da vida, você vai ver ali nas Escrituras, nos Evangelhos, em nenhum momento da vida você vai ver Jesus se queixando da dor. Você vai ver Jesus falando: olha, soldado romano, pare de me agredir, está doendo. Os meus ossos, os ossos das minhas costelas, das minhas costas, os meus nervos, estão todos destruídos, estão à vista, podem ser contados a olho nu. Pelo contrário, você vê Jesus falando: a minha vida, ninguém a toma, eu a dou por amor. Jesus sabia exatamente qual era o seu propósito, querido. Ele sabia exatamente para que veio. Mas em um dado momento, ele repete essas palavras do salmista. Foi a 4ª frase que ele falou na cruz. Na cruz, Jesus disse 7 frases. E a 4ª frase foi essa aqui, Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A maior dor de Jesus não foi os açoites, não foram os xingamentos, muito menos o desprezo, não foi a traição de Judas, não foi o abandono dos discípulos, mas a maior dor de Jesus foi o abandono do Pai, foi o silêncio do Pai. Ele sempre se dirige ao Pai como Senhor, como Pai, mas nesse momento ele se dirige como Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? A Bíblia fala que Deus subiu nas asas do Espírito e foi para longe, para um lugar indefinido. Não porque Deus não queria ver o sofrimento do filho, mas porque Deus estava passando de uma dor necessária. E estava permitindo que o seu filho se sentisse desamparado, abandonado na cruz. Um abandono necessário, uma dor necessária, um silêncio necessário. Jesus se sentiu excluído da glória do Pai. Porque em Romanos 3:23 está escrito assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O nosso pecado nos retirou da glória de Deus. E Jesus precisava nos resgatar. E o fato dele se entregar em substituição a nós, a toda a humanidade, Jesus fez o maior ato de empatia. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que todo aquele que fosse preso à cruz, que morresse na cruz, ele se tornava maldito. Jesus se fez maldição em nosso lugar. A cruz tornava o condenado maldito. O nosso pecado, querido,
pela justiça dos homens, nos encaminharia direto para padecer toda dor física na cruz do Calvário. E isso faria de nós homens e mulheres malditos. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. A maldição do nosso pecado, queridos, provocou no Filho de Deus a maior dor da história do universo. E olha só, as mulheres pensando que a dor do parto era a pior dor do mundo. Eu já sofri dor renal e achando que essa era a pior dor do mundo, porque segundo a ciência é a segunda das piores, né? Perde para a dor do parto. Muitos pensam assim: olha, perdi um ente querido que eu amava muito, essa é a pior dor do mundo. Não, queridos, é uma dor, mas não foi a pior dor do mundo, não é a pior dor do mundo, e nós não passaremos por ela. É claro que a dor física, a dor sentimental, a dor emocional, ela é relativa, e cada tipo de pessoa tem uma reação diferente com um tipo de dor. Tem pessoas que conseguem suportar a dor, tem pessoas que estão sofrendo há tanto tempo daquela dor, que aquela dor já se tornou parceira, aliada, e talvez ela possa se sentir incomodada o dia que aquela dor for remediada. Tem gente que já está tão acostumada a sofrer que o dia que a dor para, ela fica triste, ela entra em depressão. O que parece muito doloroso para para outros não são nada. É algo inteiramente suportável. Tem pessoas que um problema pessoal pode ser o fim do mundo, mas para outras, apenas uma oportunidade, mais um motivo de permanecer, de continuar na luta, ou seja, uma oportunidade de superação e crescimento. Outro dia eu estava ouvindo um pastor em uma pregação aí da rede social, e ele criticava outro pastor, que o pastor dizia que o homem era o centro do universo, o centro do mundo. Eu falei, por um lado ele está certo, mas pelo outro eu não concordo completamente. Aí eu perguntei para o Espírito Santo: Senhor, na briga desses, vamos usar uma expressão aqui um pouco chula, de cachorro grande, né? São dois pastores bem evidentes no Brasil. Na briga desses dois gigantes aí, quem está certo? Porque eu quero tomar o lado de um dos dois aí. Eu quero me aliançar com um dos dois aí, eu quero passar a ouvir um dos dois. Aí o Espírito Santo falou assim: olha, você é o centro do mundo. Só que eu quero explicar para você não sair daqui com a visão distorcida. Me ajuda aí. Não sei se alguém viu esse vídeo que eu estou falando, mas se for para gerar polêmica, vamos fazer polêmica com o Espírito Santo no comando. Repete assim: eu sou o centro do mundo. Já ouviu aquele ditado? Quer ser a última bala do baleiro? Ah, você não é o centro do mundo. Muitas pessoas olhando e vendo a gente falar isso, ouvindo a gente falar isso, vai achar completamente ridículo. Quem ele pensa que é? Pensa que é o centro do mundo? Pensa que todo mundo tem que parar só para dar atenção para ele? Ah, meu irmão, concordo. Pensar dessa maneira, com esse egoísmo supremo, é algo ridículo, mas eu quero te explicar algo da maneira correta, para você entender que para alguém você é o centro do mundo. Deus arrumou um grande problema no dia que Ele nos criou. Tudo mudou depois da criação do homem. Eu acho que Deus estava achando meio monótono, lá no céu, a adoração perfeita, tudo no lugar, tudo em ordem, a raiz do Shalom assim se cumprindo, nada faltando, nada quebrado, tudo no lugar. Aí Deus falou: sabe de uma coisa? Vamos criar um universo. Vamos criar um universo.
e depois, antes de criar o universo, nós vamos criar o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que ele governe. Vamos fazer o planeta Terra e deixar disponível para que o homem governe nesse planeta. Ou seja, Deus primeiro nos criou em Cristo, e depois Ele criou o planeta para a gente morar. Aí você fala assim, pastor, eu já ouvi o contrário. Amém, meu irmão, mas na Bíblia fala isso, e o entendimento que eu tenho é que Ele criou primeiro a gente, deixou guardado em Cristo, e depois disse, haja luz. Ai, pastor, mas a ciência, a Bíblia em Gênesis, meu irmão, vamos entender uma coisa aqui. E essa discussão pode até ficar para uma próxima ocasião. O que eu quero falar para você hoje é que você pode não ser o centro do mundo para as pessoas que estão ao teu redor, ou até mesmo para você mesmo, mas para Deus você é o centro do mundo. Porque a partir do momento que Ele criou você, tudo mudou, houve uma revolução. Primeiro, quando Deus acabou de criar o homem, de cara Ele já se apaixonou por nós. Deus criou você e ficou totalmente apaixonado, a ponto de mudar. O amor que Deus sentiu pelo homem superou tudo que existia até o momento. E ele ficou disposto a dar tudo só por amor a nós. O amor, querido, é algo tremendo, é algo precioso demais. E muitos de nós sofrem dores porque nós não entendemos o amor. Amar dói, sim ou não? Alguém já amou e foi apaixonado por alguém e foi abandonado? O mundo aí escreve melodias, músicas que atraem milhares de seguidores. Cantores ganham muito dinheiro, vendem milhares, milhões de discos com músicas de dor de cotovelo. O amor dói. Por que as pessoas sofrem por amor, queridos? Porque elas confundem o amor. O amor para o homem, ele está na escala do desejo. O homem confunde o amor com o desejo. Muitos, por desejarem algo, acham que amam. Só que o amor para Deus, querido, ele está definido não pelo desejo, mas pelo ato de dar. A Bíblia fala assim, pois nisso consiste o amor. Essa é a definição do amor segundo a Bíblia. Deus deu seu Filho unigênito para que nós pudéssemos viver por meio dele. Então quer dizer, queridos, que não é tão errado assim falar que nós somos o centro do mundo. Porque nós podemos não ser o centro do mundo para as pessoas lá fora, ou para algumas pessoas ao nosso redor, mas nós somos o centro do mundo para Deus, e é isso que importa. O amor que Deus sente por você supera toda e qualquer dor que o mundo possa provocar, que uma pessoa ou que situações tragam de encontro com a tua vida. O amor que Deus sente por você é maior que até mesmo a pior dor do mundo. Diga aleluia. Foi por isso que Deus sofreu a pior dor do mundo. E Ele nem precisava passar por essa dor, mas Ele sofreu para poupar eu e você. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender o conceito do amor. Sair dessa de que eu amo. Olha, eu amo uma pizza 4 queijos. Eu amo o lanche lá do McDonald's. Eu amo uma comida japonesa. Olha, eu amo aquela pessoa. Eu amo tal lugar. Não, meu irmão, tudo isso aí é desejo. E você usa a expressão amar porque você deseja ter. E muitas vezes, pelo fato de você não saciar o teu desejo, você se sente frustrado e você começa a sofrer por causa do amor. O verdadeiro amor gerou uma dor, mas foi necessária para nos poupar. Mas Ele nos amou, e o amor causa dor. E o preço a ser pago pelo amor, queridos, é dor. Por nos amar, Ele pagou o preço com dor. O que seria para alguns de nós insuportável. Por que, pastor?
pastor, eu amar a Deus, eu amar o próximo da maneira que Ele ama, vai ser uma dor insuportável para mim. Porque o amor verdadeiro, meu irmão, é dar, é renunciar, é abrir mão. Em alguns momentos na vida, Deus vai pedir algo para você, Deus vai falar para você renunciar, Deus vai pedir para você dar algo, e isso vai doer, e você vai achar que essa dor não é para você. Não é à toa que Jesus diz assim: é melhor dar do que receber. Porque Deus amou tanto o mundo, porque Deus tanto amou o mundo, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez em um encontro, eu conversando com uma pessoa que ele estava lá, e estava resistindo, ele foi para o encontro, eu entendi depois porque ele estava no lugar certo, mas com a intenção errada. Então tudo o que foi ministrado para ele no encontro com Deus, ele juntou na sua bagagem para provar que Deus era ruim. Então na hora do almoço, no sábado ali, eu abracei ele, achei que ele estava meio quebrantado ali, e eu falei: e aí rapaz, está gostando do encontro? Ele: não. Eu falei: uai, primeira vez, né, que é tão sincero assim. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque Deus é mau. Se Deus fosse amor, se Deus fosse bom do jeito que vocês estão ministrando aí, Deus não permitiria que tanta guerra, tanta fome, tanta violência, tanta criancinha morrendo de enfermidades no mundo. Na época eu sentei com ele, ficamos umas 2 horas ali, que era o período do almoço, conversando. Não mudou muita coisa nele não, mas em mim mudou tudo. Porque aquele argumento dele, tentando provar que Deus era ruim, fortaleceu que toda maldade não está em Deus, mas no coração do homem. Aquele argumento que tinha naquele jovem tão resistente, fortaleceu o meu espírito e a minha convicção. E esse questionamento, querido, me deixou completamente convicto de que toda maldade não está em Deus e nem na justiça de Deus, está no coração do homem e no desejo que o homem está confundindo com amor. O desejo do homem, ele é carnal, ele é cobiça, ele é ambição egoísta que alimenta toda a corrupção do mundo, segundo as Escrituras. Jeremias 17:9 está escrito assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. O coração de quem? Fala assim: o meu coração. Quem é capaz de compreendê-lo? Meu irmão, o único capaz de compreender o nosso coração é aquele que criou. O autor, ele tem a autoridade de compreender. Jesus compreende o nosso coração. E a dor maior que Jesus passou na cruz só foi necessária por causa da maldade que tem no coração do homem. Sim, meus irmãos, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Sim, isso é verdade. Mas não foi a primeira morte que Jesus teve que passar. Aí você fala assim: pastor, você está falando heresia? Não, meu irmão. Eu estou te falando algo que é óbvio. Mas eu preciso falar dessa maneira para que você entenda que a maldade do teu coração matou Jesus 2 vezes. Fez Jesus sofrer, passar uma terrível dor. Quando o homem foi criado, Jesus foi assassinado. Foi por isso que o pai teve que entregar seu filho na cruz. Deus não fez isso porque queria sofrer. Ele fez isso por amor a nós e pela necessidade de ressuscitar Jesus aqui na terra. Só pode ressuscitar quem está morto.
para o teu novo homem ressuscitar em Cristo, é necessário que o velho homem, a natureza humana morra. Não dá para ressuscitar o novo de Deus se o velho homem ainda vive dentro de você. Deus é justo e Ele não volta atrás em seus decretos. Jeremias 17:10 está escrito assim: eu sou o Senhor. Só pode operar justiça, só pode passar a pior dor do mundo, só pode curar a tua doença, só pode salvar a tua alma aquele que conhece o teu coração de maneira mais profunda. E olha o que Deus diz aqui: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ele te conhece, meu irmão. Ele te conhece por dentro inteiramente, completamente. O Pai te conhece inteiramente. Ele sabe tudo do teu interior. Diga aleluia. Mas também Ele é um Pai de misericórdia. E foi por isso que Jesus teve que morrer de novo na cruz, para não nos condenar por causa de nossas atitudes e obras. Ai, pastor, mas eu amo Jesus, eu já confessei Jesus, eu batizei nas águas, ai, eu sou tão crente. Aí o Pai fala assim: olha, por tua causa, pelo teu coração, Jesus morreu 2 vezes. E foi por isso que Jesus teve que morrer de novo, na cruz. Aí você fala assim: de novo? Onde foi que Jesus morreu antes? Onde está escrito na Bíblia isso, pastor? Pelo amor de Deus, esclarece. Calma, filho, eu vou esclarecer. Mas primeiro eu preciso te falar uma coisa. Jesus precisou morrer 2 vezes, porque a Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 1, nem precisa projetar aqui, que Ele é a palavra. A palavra está escrito assim: e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Verbo com V maiúsculo, no original, palavra. Palavra estava falando de Jesus. Discorre lá no capítulo 1 de João, que você vai entender perfeitamente que está falando de Jesus. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus. Fala assim: Jesus é a palavra de Deus. Aí eu creio que tem 2 incógnitas aí na tua mente. Qual foi a primeira dor que Jesus sentiu? E qual foi a primeira vez que Ele morreu? Vou responder uma, para você entender a outra. A pior dor que Jesus sentiu, Ele sentiu por nossa causa. A maior dor que Jesus sentiu foi o silêncio do Pai. Foi por isso que Ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? E estava em silêncio. Toda a glória de Deus saiu do universo. Foi por isso que houve trevas. A glória de Deus é a luz que sustentou o mundo nos primeiros 4 dias. Quando Deus disse: haja luz, a palavra agiu e tudo começou da forma. Quando Deus disse: haja, Jesus se manifesta em obras. O Pai ficou em silêncio, querido, porque o homem deixou de ouvi-lo desde o Éden. Repete assim comigo: Jesus é a palavra. O Pai precisa ficar em silêncio na cruz, para que Jesus se sinta abandonado, esquecido. A dor de Jesus foi o silêncio do Pai, e esse silêncio foi proposital. O Pai ficou em silêncio, estou repetindo novamente, o Pai ficou em silêncio, porque o homem deixou de ouvi-lo desde o Éden. É por isso que está escrito nas Escrituras em várias partes: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando foi, pastor, que o homem deixou de ouvir Deus lá no Éden? Vamos ler aqui rapidamente, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: alguém já viu cobra falando? A mulher estava ouvindo a cobra. Isso já começa errado. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão.
Olha só o que provocou a pior dor de Jesus. A dor do silêncio, a dor da separação do Pai. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. A pior dor da cruz, meu irmão, física, não foi nada comparado à dor do silêncio, à dor da separação de Cristo do Pai. Para quem viveu uma eternidade sendo um com Ele, ficar separado por 3 dias, foi a pior dor do mundo. A dor física que Jesus sentiu foi muito dura, muito difícil, foi terrível, mas a dor de ficar distante do Pai, de se separar da glória do Pai, foi quase insuportável. E Deus fez silêncio, porque a palavra dele morreu pela primeira vez no Éden, quando a mulher ouviu a serpente dizer: não, podem desobedecer a Deus, comam do fruto, troquem Deus, troquem a presença, troquem a vida pelo conhecimento. Ah, meu irmão, naquele momento Jesus morria pela primeira vez aqui na terra, e quando Jesus morreu a primeira vez aqui na terra, ele perdeu o seu poder de palavra. Mesmo sendo o Filho de Deus aqui na terra, Jesus não tinha poder de agir como palavra transformadora. João capítulo 6, aproximadamente mais de 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, segundo alguns estudiosos, ouviam Jesus, e Jesus pregou, e quando ele terminou de pregar, olha só o que aconteceu, João 6,60. Ao quê? O que está escrito aí? Ao quê, gente? Nós estamos no mês de ouvir e obedecer. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Jesus não tinha poder de palavra, porque a palavra morreu no Éden, a palavra de Deus morreu no Éden, quando a palavra do inferno, do Satanás, da serpente, tomou lugar no ouvido do homem. A palavra da morte substituiu a palavra da vida. No 66 está escrito assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Jesus estava fazendo o quê? Fala assim comigo: pregando a palavra. E o que fizeram? Desistiram. É por isso que ouvir e obedecer dói. Por que esses discípulos desistiram? Por que esses discípulos deixaram de seguir Jesus? Porque estava doendo a palavra que eles estavam ouvindo, e Jesus já havia avisado: olha, as palavras que eu lhes falo não são minhas, são de Deus. Porque a palavra dele, a palavra que representa Jesus, a vida, morreu a primeira vez no Éden. As palavras que eu lhes falo são espírito e vida. Mas muitos daquela hora em diante voltaram para trás e deixaram de segui-los. Aí Jesus perguntou aos 12. Jesus perguntou aos discípulos: tem discípulo aqui? Tem discípulo aqui? Vocês também não querem ir? Jesus sugeriu: e vocês também não querem ir? No 68, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou melhor, tu és, para quem iremos? Como te abandonaremos se tu és a palavra de vida que nós deveremos ouvir e obedecer? Fala assim: a primeira vez que Jesus morreu foi no Éden. A segunda vez na cruz, meu irmão, foi necessária. Para quê? Porque Deus precisava restituir Jesus como autoridade na palavra na terra. E não dava para ressuscitar se não houvesse morte física. Foi a morte de Jesus,
ao terceiro dia, que tirou o poder do pecado das mãos da morte. A Bíblia fala assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ele ressuscitou, ele vive, e a Bíblia também diz que porque ele vive, não posso crer no amanhã. Jesus vive, Jesus tem autoridade, ele reina, ele governa, ele é a palavra. Conhecereis a palavra, recebereis a verdade e ela vos transformará. Só existia uma forma de trazer Jesus da ressurreição, meu irmão. Era permitindo que ele passasse pela morte física. A primeira morte foi espiritual. A palavra morreu no Éden quando foi substituída pela voz da serpente. Você mata Jesus dentro de você, meu irmão, toda vez que você ouve aquela voz que te afasta para longe de Deus, que faz você querer desistir, que faz você pecar, toda vez que você nega Jesus. Como assim eu nego Jesus? Não, meu irmão, você não nega, você cospe na cara dele. Pastor, não precisa, meu irmão. Porque negar Jesus é até um ato que nós condenamos, Judas já fez. Quantos de nós já jogou pedra em Judas, só porque ele negou Jesus? E nós fazemos pior, quando nós pecamos, quando nós desistimos, quando nós negamos ouvir a sua palavra, ou quando ouvimos, mas daquela hora em diante nós desistimos de Cristo. Mesmo sabendo que Ele é a palavra de vida e salvação. 2 motivos para que Jesus passasse pela cruz. Primeiro, a sua morte era a oferta de substituição do Cordeiro. O Cordeiro literal pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aquele dia, a remissão dos pecados era feita pelo sangue de um cordeiro literal, um animalzinho que era morto no altar do templo. Era o cordeiro expiatório. Depois daquele dia, o sangue de Jesus substituiu o sangue do cordeiro literal. Então nós temos o sangue espiritual, que é o sangue do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele substituiu a mim e a você na cruz. Nós não iremos passar pela pior dor do mundo, porque Ele já passou em nosso lugar. Diga amém. Segundo, por que Ele passou pela cruz? Eu já disse, para ressuscitar. Depois da ressurreição, queridos, Jesus recuperou o seu poder de palavra e se tornou poderoso como era antes. A pior dor do mundo, meu irmão, está descrita nas palavras de Jesus. Essa pior dor do mundo, eu e você não precisaremos falar essas palavras, porque nós não iremos sentir. A gente até fala, porque a gente é louco, é insano, é tolo, é egoísta, é preguiçoso, não queremos ouvir a palavra, não queremos ler a palavra. Outro dia eu encontrei uma senhora e conversando com ela, ela falou: pastor, eu queria tanto ler a Bíblia, mas não saía do zap. Eu conversando com ela e ela papai respondendo, falando no zap: ô Creuza, e pai, e tudo. Eu falei: mano, ela domina o celular. Ela deixava eu falando sozinho e pai respondia a amiga Creuza dela. Eu falei: não, então eu não vou deixar passar batido não. Eu falei: então quer dizer que a senhora é analfabeta, a senhora não consegue ler a Bíblia, é isso? Ela: é, moço, eu não consigo ler a Bíblia, por isso que eu não sirvo a Deus. Eu falei: me presta seu celular. Baixei a JFA, coloquei na NVI, que é uma linguagem clara, e falei: ó, vamos aprender aqui uma coisa, assim, do jeito que a senhora está ouvindo o áudio da Creuza, a senhora vai ouvir o áudio do céu. Coloquei lá, Gênesis 1:1. Quando ela viu, falei: agora vai falar o quê? A senhora antes disse que não servia a Deus porque não conseguia ler a Bíblia. Agora a senhora está ouvindo a Bíblia. E aí, qual que é a sua desculpa? Ela virou as costas e foi embora. Tomara que ela e a Creuza tenham se convertido. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa, meu irmão? Nós criamos argumentos mesmo diante da resposta. Mesmo diante da palavra, a gente ora: Deus, fala comigo. Meu irmão, Deus está falando aqui. Ah, eu não sirvo a Deus, eu não obedeço. Por quê? Por quê?
mundo, que a dor da separação, que a dor da condenação, você não vai precisar passar, porque Cristo passou em teu lugar. O que você precisa fazer, meu irmão? Fala assim: eu só preciso ouvir e obedecer. Entenda o que eu vou falar agora. A cruz e todo o sofrimento não fez Jesus sofrer tanto o quanto fez a separação do Pai. Jesus sofreu, padeceu daquela dor, mas depois da dor veio o refrigério, veio a ressurreição, veio a exaltação, veio o trono de glória. Jesus, após ressuscitar, ele voltou a agir como palavra. Tanto é que o nome dele está acima de todo nome, onde todo joelho há de se dobrar. É pelo nome de Jesus que virá a salvação a todos. O nome de Jesus, ao ser citado, expulsa demônio, reverte quadros de possessões demoníacas. O nome de Jesus Cristo, meu irmão, é uma palavra que traz vida, que bota ordem, que gera salvação em todo o ambiente, porque ele, ao ressuscitar da cruz ao terceiro dia, ele recebeu a autoridade como a palavra. Quando Deus disse: haja luz, Jesus brilha no meio de nós. Eu e você só precisamos ouvir e obedecer. Ai, pastor, mas hoje eu só tenho o nome de Jesus. Meu irmão, você tem a arma mais poderosa da face da terra. Mas você não tem só o nome de Jesus. Jesus voltou para o Pai, após cumprir sua missão e alcançar a restituição da unidade de Deus e o homem. Depois que ele conquistou eu e você, não mais como criatura, mas dessa vez como filho. A serpente matou Jesus a primeira vez, lá para a criatura. Ele vai tentar matar a segunda, a terceira, a quarta vez, já para o filho. Só que quem é filho vai falar: comigo não, violão. O nome de Jesus é a palavra, Jesus é a palavra, o Espírito Santo é o poder que habita em mim. Diga aleluia. João 16:7. A pior dor que Jesus sentiu foi ficar longe do Pai. João 16:7. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu... Jesus abandonou os discípulos? Não, ele voltou para o Pai, mas ele diz que é para o nosso... Se eu não for, o conselheiro não virá. Quem não virá? Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que Jesus está falando? A dor da separação do Pai eu já vivi em teu lugar. Você não vai precisar passar por ela. E só para provar que você nunca vai sentir essa dor, você nunca vai ter autoridade para dizer: Deus meu, por que me desamparou? Não, meu irmão, Ele está ao teu lado, ao teu redor. Ele está dentro de você, se você o permitir. Jesus enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós. O conselheiro para nos convencer, para nos tirar da rota do pecado, para nos tirar da rota do escarnecedor, porque o salmista também fala: não te assenta na roda do escarnecedor, porque na roda do escarnecedor, meu irmão, você vai ouvir coisas que não fará bem para você. Muitos deixam de escutar a voz do pastor, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a voz das Escrituras, mas escuta tudo que toda espécie de escarnecedor fala em seus ouvidos. Você sabia que tem gente que deixa de entregar o dízimo só porque algum escarnecedor falou para ele que o dízimo é do Velho Testamento? Tem gente que abandona Jesus só porque algum escarnecedor falou para ele
que, não precisa ir para a igreja não, você não vai morrer. Foi com essas palavras que a serpente matou a palavra de Deus lá no Éden. Deus está mentindo para você nas escrituras. A Bíblia foi escrita pelo homem. Você vai acreditar nisso? Você vai dar teu dinheiro para pastor? Não! Você vai dar a tua vida, a tua alma, por amor nas mãos de quem é dono. Você não está entregando nada que é seu, você está devolvendo tudo que é dele. Ele comprou você, ele pagou o preço, ele tirou toda a condenação que havia contra a tua alma no inferno. Ele é o teu Senhor, ele é o teu Senhor, e quando você entrega a tua alma para ele, todos os dias você está apenas devolvendo o que já pertence a ele, meu irmão. Com uma diferença: ele não está mais morto, ele está vivo, e o penhor da palavra de Jesus é que o Espírito Santo está disponível para morar dentro de você. O Espírito Santo não é um anjinho, não é um espíritozinho, é o próprio Deus habitando, é a representação de Jesus morando dentro de você, para te proteger contra a justiça, o juízo e o pecado que vai virar contra o mundo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que está aqui hoje, é o mesmo Espírito que está falando contigo essa noite, é o mesmo Espírito que está batendo nas portas do teu coração, querendo acesso para permanecer, para governar e para te direcionar na obra do reino de Deus dessa geração, meu irmão. Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Boas novas é evangelho. No original grego, a palavra que descreve evangelho são boas obras, boas notícias. O Espírito Santo está sobre nós, porque ele está nos ungindo, está nos capacitando, está nos enviando para pregar boas notícias, salvação, para brilhar Jesus, para dividir o amor verdadeiro, para dar aquilo que recebemos inteiramente de graça com aqueles que são pobres. Os que são moradores de rua, os que não têm dinheiro, não, os pobres de espírito, meu irmão, aqueles que estão em trevas, aqueles que estão na ignorância, aqueles que resistem ao nome de Jesus, aqueles que dizem por causa da voz dos escarnecedores que Deus é mau, que na justiça do homem, que na justiça que faria Deus um Deus bom, seria o Deus que não permitisse que no mundo tivesse fome, que no mundo tivesse vida para todo mundo. Não, meu irmão, Deus não é mau, ele é apenas justo. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Quem entende isso, diga aleluia. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Espírito Santo está neste lugar, e hoje é dia de arrependimento. O Espírito Santo, meu irmão, é a provisão do céu para todo aquele que se arrepende. Quando eu e você entendemos que a pior dor do mundo não é para mim, não é para você, porque Ele já tirou do nosso meio da cruz. A pior dor do mundo foi causada pela a nossa falta de obediência, porque demos ouvido à serpente e não a Deus. A pior dor do mundo Jesus sofreu, e a pior dor do mundo foi o silêncio do Pai. Tudo isso Deus já sofreu, Jesus já sofreu, Ele já levou sobre si todas as nossas dores e pisaduras. As dores que nós temos são dores suportáveis, e a maioria delas, se você permitir, Ele cura, Ele entra na tua vida, Ele restaura, Ele transforma, Ele liberta, Ele é luz na tua mente, fortaleza nos teus passos, Ele direciona você no caminho certo, na hora certa, para fazer a coisa correta da maneira que vai agradá-lo. É por isso que o Espírito Santo está disponível. Eu gostaria de convidar você hoje para tomar a ceia do Senhor. Há muito tempo nós sabemos que nós não fazemos a ceia por causa de um ritual religioso. Nós não vivemos religião, nós vivemos a palavra. E a palavra diz que
Nós não recebemos um espírito que nos torne novamente escravos, mas nós recebemos o espírito que nos adota como filhos, e é por causa do espírito que testifica entre nós que Ele é Senhor, que nós clamamos, Paizinho. É por causa disso, meu irmão, que nós vamos celebrar a ceia. Não porque é obrigatório na religião, mas porque isso agrada ao Pai. Jesus disse: façam isso em memória de mim, pois comam do pão, porque aquele a quem comer do pão fará parte de mim e eu dele. Bebam do sangue, este é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós, ou seja, para apagar a condenação, para redimir o teu pecado, para estabelecer a nova aliança. É por isso que tem a definição entre Antigo Testamento e Novo Testamento, porque a palavra testamento é aliança. O Antigo Testamento foi em volta de homens, de uma religião, que se estabeleceu-se após a aliança. O judaísmo não é aliança, o judaísmo foi uma religião que surgiu a partir da aliança. O judaísmo surgiu bem depois da aliança que Deus fez com Abraão. Mas quando o judeu lembra da aliança, ele adora a Deus, ele faz isso apenas pelo seu povo. Você já viu um judeu evangelizando alguém? Alguém aqui já foi evangelizado por um judeu para se tornar judeu? Ele até te aceita e te ensina todos os preceitos da religião, se você for atrás dele, bater na porta dele e falar: eu quero servir Deus, eu quero ser judeu. Ah, então vem cá, olha, tem 613 preceitos, isso aqui é uma lei, você vai ter que comer isso, vai ter que se vestir isso, você vai ter que fazer isso todos os dias. Olha, isso aqui você não pode fazer pelo resto da vida. É por isso que a religião que Jesus veio transformar em aliança com o sangue foi perfeita. Jesus tirou a religião do sangue do cordeiro, do animalzinho, e colocou o sangue do Cordeiro de Deus. A religião do judaísmo, que está no Antigo Testamento, que não anula o Antigo Testamento, não anula Deus, não anula a palavra, porque todo o Antigo Testamento é projetado para Jesus, é preparado apontando para Jesus. A prova está aqui, Salmos 22, Isaías, todo o Antigo Testamento projeta Jesus. O Antigo Testamento foi a aliança que foi estabelecida para salvar uma etnia, uma nação, uma religião, um povo. Mas o sangue de Jesus foi derramado, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para salvar toda a humanidade. Foi por amor que Deus deu, renunciou, entregou, estabeleceu o altar do Gólgota. Foi por a mim e a você, por amor à sua igreja, que Jesus morreu e ressuscitou, meu irmão. E quando nós celebramos a ceia, nós fazemos isso para lembrar que o fato de estarmos aqui todos os domingos nessa igreja, de fazermos parte de uma célula durante a semana, de nos reunirmos em discipulados para crescermos, para ouvirmos e obedecermos, até para sentirmos dores em alguns momentos, é para a glória do nome do Senhor Jesus. A nossa vida é transformada através do sangue do Cordeiro, e a celebração da ceia do Senhor não é um dogma, não é um ritual religioso, é a adoração profunda, é a honra à aliança perfeita, pois nós honramos o sangue do Cordeiro, que tira todos os pecados do mundo. É o sangue que estabelece a palavra de vida e salvação sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a igreja, sobre as nossas casas, sobre esta geração. Todo aquele que crê e o aceitar não perecerá, mas terá vida eterna. Esta é a promessa que o sangue do Cordeiro de Deus veio estabelecer. E a ceia do Senhor é exatamente nós olharmos para dentro de nós e falar: puxa, olha só como eu sou ingrato. Eu estou aqui dando ouvido à serpente, cometendo tantos pecados, quando ele passou a pior dor por mim.
Ele sofreu a pior dor exatamente para que eu não seja separado do Senhor pela eternidade. Você não nasceu, você não foi projetado, Deus não se apaixonou por você de uma maneira tão tremenda a ponto de matar o próprio filho, meu irmão, para que você se perca na mão do inferno. Deus te ama. Olha, meu irmão, é aquele jargão de crente lá da esquina. Olha, Jesus te ama, sim, meu irmão, é verdade. Ele te ama, a vida dele, ele deu por amor. O Pai enviou seu Filho por amor. E quando nós renunciamos ao pecado, quando nós renunciamos à voz do escarnecedor, para ouvir a voz de Deus, quando nós falamos não para o pecado, nós falamos sim para Jesus, nós estamos honrando a aliança perfeita. É necessário ouvir e obedecer. Hoje nós vamos tomar a ceia. E essa ceia é a ceia de arrependimento. Que pecado você precisa se arrepender? Eu sei dos meus, eu não sei dos seus. A não ser que você queira compartilhar comigo, para um aconselhamento, para um apacentamento pastoral, eu não preciso saber. Mas o Espírito Santo já sabe. E é desse pecado aí que você precisa se arrepender. Sabe aquele pecado que você está escondendo, que ninguém sabe, que é só você e Deus, e o inferno está sabendo? Pois é, meu irmão. É esse pecado aí que pode fazer você sentir a pior dor do mundo. É você negar, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Cristo e falar: ah, essa palavra aí é muito dura, não dá para me ouvir não. A pior dor que Cristo sofreu foi para que nós não fôssemos separados dele, e nós não seremos separados dele. O que mata a nossa vida, o que nos afasta do Pai, não é o pecado, é a falta de arrependimento. E quando tomamos a ceia, nós fazemos isso com o coração arrependido. O amor é definido no meio de nós quando nós vivemos por meio de Cristo, pois nisso consiste o amor. O Pai enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que amemos uns aos outros, para que amemos uns aos outros e vivamos por Ele todos os dias da nossa vida. Para viver por Cristo, você tem que aprender a amar. Desejar é uma coisa, amar é entregar. Deus não desejou você, Ele amou você, Ele renunciou, Ele entregou tudo. Não deseje, ame Jesus. Jesus não é objeto que podemos possuir. Ele é o Senhor que está pronto a ser o nosso possuidor. Ame a Ele entregando a sua vida. Como é que eu faço isso, pastor? Entregando a sua vida, confessando seus pecados, aceitando Jesus como Senhor, Salvador, único e suficiente intercessor da tua vida. A ceia, querido, ela é tomada não para condenação, mas para adoração. Quando nós tomamos a ceia, nós fazemos isso porque nós olhamos para dentro de nós e falamos: Senhor, me perdoa. Olha, eu sou um pobre, miserável e pecador, como afirma o apóstolo Paulo. Mas a tua graça me é suficiente. Dá-me da tua graça, lava-me no sangue do Cordeiro, que o pecado que eu tenho cometido, que até agora está me condenando, seja anulado pelo sangue do Cordeiro. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, tu és o Senhor da minha vida. É de tanto renunciar ao pecado que uma hora ele vai fugir, porque se você resistir a Satanás, ele fugirá de você. Quando você resiste a Satanás, rende-se a Jesus, Satanás foge de você. E o mal que você não deve praticar, mas pratica, e o bem que você deve praticar, você não pratica. Isso não acontece porque você é ruim, é pelo pecado que habita em você. E quanto mais você adora Jesus, quanto mais você se arrepende, quanto mais você exalta e ouve a voz de Deus, mais com Ele você se parece, mais digno da glória dEle na tua vida você se torna. Não sou eu pelas minhas ações, é Ele pelo amor que me aceita mesmo em pecado e decide lavar minhas vestes todos os dias, a todo momento do dia. Quem entende isso, diga amém. Amém. Nós vamos servir a ceia, e quem quiser tomar a ceia hoje, pode tomar. Pastor, eu ainda não sou batizado, eu nunca me converti, eu nem aceitei Jesus ainda, mas eu quero aceitar Jesus e tomar a ceia. Toma, meu irmão. Como eu disse, não é um ato religioso,
Mas eu quero que você entenda, porque você ouviu essa palavra e você quer obedecer. Comer do corpo. O corpo é o pão que representa a igreja. E quando comemos do pão, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Fazer parte da igreja de Cristo é estar disponível a ouvir a voz dele para obedecer, mesmo que doa. Se o meu Cristo passou pela pior dor do mundo para que eu não sofra, quem sou eu por causa das minhas pequenas dores? O sangue é o poder do Cordeiro de Deus para apagar toda marca de condenação da tua vida. Coma do pão, beba do sangue e faça isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora olhe aqui para mim. Do que você precisa se arrepender hoje? Eu quero pedir aos irmãos que vão servir a ceia, que sirvam, que passem a ceia. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, eu gostaria que você curvasse a cabeça. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você começasse a refletir do que você precisa se arrepender. O Espírito do Senhor está sobre este lugar e Ele quer ungir você. O Espírito Santo quer renovar a aliança dentro de você. O Espírito Santo quer te batizar hoje, meu irmão. O Espírito Santo quer levar você a viver experiências novas. O Espírito Santo é o amor do Pai, é a palavra viva de Deus tomando forma neste lugar. Eu orava quando estava vindo para cá, eu orava consagrando a palavra do culto, eu orava entregando o cajado dessa igreja à mão do Espírito Santo, e eu orava da seguinte maneira: Senhor, Espírito Santo, não deixe que palavras humanas te revelem para a igreja, revela-te pessoalmente. Então você não está ouvindo aqui fruto de pesquisa do homem, você está ouvindo a voz de Deus. Não apartem, não afastem os teus ouvidos das palavras que trazem o conhecimento. Ouça a voz de Cristo, para você ter autoridade para falar não à voz da serpente.